Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas às nossas aulas remotas do último bimestre desse ano letivo de 2020, que com fé em Deus nós vamos concluir agora em janeiro, tá bom? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos estudar o gênero textual Carta do Leitor. Vamos lá. Carta do leitor. A carta do leitor é um tipo de carta veiculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões. A carta do leitor é um texto que nós enviamos, para relatar. O leitor ele envia para um jornal ou uma revista para relatar algum fato ou para expressar sua opinião sobre alguma notícia de tema atual ou algum artigo publicado. Assim, as opiniões, as sugestões, críticas, perguntas, elogios e reclamações dos leitores são publicadas e podem ser visualizadas por qualquer indivíduo. Quais são as principais características? Textos breves, e escritos em primeira pessoa. É importante lembrar que a carta do leitor ela não pode ser extensa, ela tem que ter entre 20 e 23 linhas, não pode ser um texto muito grande, e é escrito em primeira pessoa. Temas atuais e de caráter subjetivo, porque na carta do leitor, o leitor ele vai elogiar a publicação, matéria, ou até mesmo o jornalista pela qualidade do assunto que ele está expressando, ou ele também pode discordar, dos fatos ou das ideias defendidas ali. Então, ele tem um caráter subjetivo. Linguagem simples, clara e objetiva, Por se tratar de uma opinião que ele vai expressar ali, ele vai falar com uma linguagem que pode ser compreendida, não que precise ser uma linguagem do dia a dia, A gente diz linguagem simples, clara e objetiva, mas essa linguagem ela pode ser uma linguagem um pouco mais formal, assim como ela pode ser uma linguagem menos formal, mas dentro dos padrões da língua, tá bom? Presença de destinatário e remetente, por se tratar de uma carta, sempre vai haver o destinatário e o remetente, é imprescindível. Texto expositivo e argumentativo, porque ao escrever a carta do leitor, o leitor ele vai defender as suas ideias por meio de argumentos. Portanto, a argumentação é o sustento dessas cartas, que tem como objetivo convencer quem está lendo sobre aquela opinião que foi colocada ali, Estrutura. Como fazer uma carta do leitor? Vamos lá? Geralmente, as cartas dos leitores, elas não seguem uma estrutura padrão. No entanto, devem apresentar alguns elementos estruturais. E quais são esses elementos estruturais? Vocativo, Assim como nas demais cartas, na carta do leitor tem um vocativo, aparece o nome da revista ou do jornal e pode vir acompanhada de local e data, chamado de cabeçalho. Depois vem a introdução. Introdução é o pequeno trecho que aborda o assunto que será apresentado e explorado pelo leitor. Seguido o desenvolvimento da argumentação do leitor sobre a sua ideia central, ali que ele vai argumentar, elogiando ou discordando daquilo que ele está falando ali, do assunto que ele está falando. Conclusão. O leitor ele arremata suas ideias e geralmente inclui uma sugestão para o assunto abordado. Na conclusão, ele vai retomar o que ele disse, e colocar ali uma sugestão do que ele acha que deve ser feito para resolver o problema, que ele está falando ali ou para melhorar alguma coisa. Despedida. Representa as saudações finais do leitor. Por exemplo, ele pode se despedir com atenciosamente, cordialmente, abraços. E por fim, a assinatura. O leitor ele assina o seu nome e pode aparecer também em forma de sigla. Por exemplo, eu posso colocar aqui
a pessoa que fez a carta, né? O remetente é Afonso Miguel Pereira dos Santos. Eu posso colocar simplesmente AMPS, ok? Vamos a 2 exemplos de carta do leitor. Primeiro exemplo, São Paulo, 12 de dezembro de 2013. Caros editores da revista Viagens e Lazer, antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta, pela riqueza de detalhe e beleza das fotos. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante explorador de lugares. Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês, a inclusão de uma matéria sobre as Ilhas Fiji. Estive ali durante 2 anos de minha vida e pude contemplar belezas naturais estonteantes. Parabéns pelo trabalho. Agradeço a atenção, João Ribeiro Santos. Olha só, essa carta do leitor aqui, né? Tudo que nós falamos, nós vamos apresentando aqui. Nós temos o vocativo, não é isso? Que caros editores da revista Viagens e Lazer, né, com o nome da revista. Nós temos o desenvolvimento do texto, né? Nós temos aqui no caso um elogio, ele está agradecendo a matéria publicada. Nós temos aqui, nós falamos aqui de sugestão que ele coloca, né, quando ele vai se despedir, ele faz uma sugestão, reconhece as qualidades, né, como se trata de um elogio e dá uma sugestão, né? Ele diz assim, tem uma sugestão para o próximo mês, a inclusão de uma matéria sobre as Ilhas Fiji. Então aqui ele está fazendo essa sugestão e ele se despede agradecendo, né? Eu agradeço a atenção e assina. Essa primeira carta do leitor aqui, como vocês podem observar, ela está escrita com uma linguagem mais formal, né? Um pouco mais formal. Já o próximo exemplo, vamos lá, o exemplo 2, ele é um pouco diferente. Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2012. Olá, pessoal da revista Tim Femina. Meu nome é Gisele e tenho 14 anos. Adorei a matéria sobre o primeiro beijo e gostaria de sugerir uma nova matéria sobre o namoro na adolescência. Sou fã da revista, compro todo mês. Além dessas matérias importantes na adolescência, adoro a seção de modas e acessórios. Já pensaram em ter um espaço para reciclagem de artigos de moda? Tenho feito algumas adaptações nas roupas e acessórios que tenho no guarda-roupa e tem sido um sucesso com a galera. Abraços e até a próxima. Gisele Matias Albuquerque. Olha, nós vemos aqui semelhanças, né? A estrutura, ela é igual, né? Tem o vocativo, nós temos aqui o desenvolvimento, feito no mesmo sentido de elogiar, não é isso? Nós temos aqui sugestão também, que ela apresenta uma sugestão, ela dá os elogios, mostra as qualidades e ela sugere que eles abram um espaço para reciclagem de artigos de moda, né? Se despede e assina no final o nome dela. Porém, nós podemos observar que, diferentemente do exemplo 1, da primeira carta que eu li para vocês, essa carta aqui ela é feita numa linguagem mais coloquial, né? Ela não tem aquela formalidade da primeira carta. No entanto, o que não significa dizer que ela foge às regras do português, né? As duas estão respeitando. Só que a carta de número 1, ela tem uma linguagem mais formal e a número 2 apresenta uma linguagem mais informal, né? Elas têm o mesmo público-alvo, né? Feita para os editores da revista mas obedecem à mesma estrutura. Beleza, pessoal? Hoje nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.